11º programa. Estamos chegando lá, gente. Espero que vocês estejam curtindo, gostando aí, tá? E que, de certa forma, vai te ajudar bastante nas próximas eleições, tá? A gente faz aqui um bem bolado, tá? Já falando das proporcionais e das majoritárias, ok? Gente, não existe, sabe, fazer campanha política sem treinamento. Olha, toda equipe tem que ser treinada pelo menos com um ano de antecedência. Mas quem que faz isso? Né? Essa é a pergunta que fica no ar, tá? Praticamente pouca gente, a não ser as pessoas que já estão no poder, que já têm uma estrutura, que fica trabalhando o marketing político durante o ano todo, né? Para chegar na hora do marketing eleitoral, já está tudo organizado. Mas você ainda tem tempo, tá? Falta menos de um ano para as eleições, então comece hoje, ou melhor, comece ontem a trabalhar. Gente, deixa eu te dar uma dica aqui, o que é esse treinamento? Tá? O treinamento de marketing político, eleitoral, com um ano de antecedência, para que serve? Para treinar as pessoas, porque hoje, mais do que nunca, eleições é como se fosse uma empresa, tá? Uma empresa onde você tem que falar todo dia com seus funcionários, dar treinamento, dar benefícios, porque não dá para chegar numa eleição faltando 3 meses, faltando 1 mês, faltando 5 meses, chegar e ir pegando um aqui, pegando outro ali, sabe? Esse aqui vai ser o coordenador, fulano vai ser quem vai mobilizar. Será que ele tem esse conhecimento? Será que ele é de confiança? Sabe? Então tem tudo isso. E se você deixa para a última hora, o que acontece? Um cinegrafista que você ia contratar há um ano atrás por 7 mil, por 3 mil, por 15 mil, hoje ele vai estar valendo 50. Você entendeu? Um editor, um redator, um jornalista. Então se você consegue fazer isso com antecedência, tá? Você vai pagar muito menos, você vai particionar esses investimentos. E o que vai acontecer no final? Você vai estar muito tranquilo, porque as pessoas vão estar organizadas e seu processo todo organizado, tá? Então não existe você chegar na última hora, estalar o dedo e falar assim, ó, vou fazer minha campanha e vou montar hoje a minha estrutura. É muito difícil, ok? Então treinamento desde agora. Valeu? Bom, gente, agora eu vou falar de um outro assunto que é muito importante também, que é o treinamento, que é o Media Training. Tá? A Media Training, você geralmente pega um candidato, deixa eu te dar um exemplo, você pega um candidato que já tem conhecimento ou que já trabalha na área de comunicação, ou então você pega aquele cara cru, tá? Você pega um cara cru assim que não tem conhecimento. E o Media Training serve para quê, gente? Para orientar essa pessoa, como que ela vai falar com o jornalista. Aí tem outros aspectos, né? O jornalista pode ser de site, pode ser de jornal escrito, pode ser de televisão. Como que você vai abordar, vai se posicionar perante a uma câmera, se você olha para a câmera, se você olha para o jornalista, tá? Se você olha, enfim, tudo que pode acontecer numa campanha, tá? Você trabalha o Media Training. A postura, a entonação da voz, tá? Muito importante, o discurso, você começa a trabalhar já no Media Training, tá? Então, uma infinidade de coisas. Uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos aqui no meu trabalho, é o primeiro vídeo, sabe? O primeiro vídeo que eu faço, ele traduz, assim, de onde que você veio, sabe? O que você quer, como foi sua história, o que você passou para chegar até aqui. Tá? Então esse primeiro vídeo ele é muito assim emocionante, porque na vida das pessoas, sabe, todo mundo traz uma carga muito forte assim de sacrifícios, de vitórias, de derrotas, e esse primeiro vídeo, tá, que eu lanço ele na pré-campanha, em seguida eu impulsiono ele, sabe, ele é muito importante. Eu lanço ele na pré-campanha e dou continuidade dele durante a campanha. Até metade da campanha eu vou impulsionando esse material. Lembre, gente, que mídia social, sabe, ela é mais mídia do que social, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Ele é muito mais mídia, porque sem pagar, esquece, vamos fazer um orgânico, esquece, você não é Anitta, né? Você não é Ronaldinho, então vamos trabalhar muito bem o tráfego pago, tá? Para a gente ter resultado, porque a beleza da mídia social é você trabalhar, é você falar com o público do seu interesse, tá?
tá? Então a gente vai estar trabalhando com evangélico, vamos falar só com evangélico, nós vamos falar com pessoas, com educadores ou com adolescentes, com pessoas que gostam de rock, com outras tribos, tudo direcionado, tudo organizado através das mídias sociais, beleza? Então, só para ressaltar mais um pouco, a parte do Media Training, ele é que realmente vai formatar esse candidato e ali a gente consegue já saber qual que vai ser o arquétipo que a gente vai trabalhar dele, como que vai ser o tom de voz, como que ele vai se posicionar, sabe? A leitura que ele vai ter, enfim, a gente vai moldar e conhecer melhor o candidato a partir do Media Training. Gente, existem tantas primeiras coisas que você tem que fazer numa campanha que você tem que anotar, você tem que escrever, você tem que planejar. Tá? Sem planejamento você não vai em lugar nenhum, que são uma infinidade, é um leque que abre de oportunidades, uma série de coisas que você tem que fazer. Tá? E uma das importantes coisas, o que é? Fazer conta, é isso mesmo. Tá? Você precisa pegar um mapa físico, colar na parede, tá? E ali você vai visualizar, porque de repente você trabalhando, eu tenho voto com fulano, beltrano, ciclano, fulano vai me dar tantos votos, e você vai empolgando, e chega uma hora e fala assim, pô, tô eleito, mas só que você não fez conta. Então a hora que você abre o mapa, cola na parede, tá? E vai colocando alfinetes coloridos, vamos supor, vermelho são meus amigos, amarelo são funcionários da minha empresa, azuis e daí por diante. A hora que você mapear aonde você tem voto, aí você vai ficar muito alegre, né? Você vai realmente ver que existe uma massa crítica aí, tem uma musculatura, ou você vai falar, puxa vida, cara, e agora? Né? Eu olho dentro do mapa e eu não consigo a quantidade de votos necessários. Então você tem que fazer conta de quantos votos você precisa para ser eleito. Primeira pessoa que você tem que pedir o voto, tem que engajar na sua campanha, é sua esposa, se você for casado. Tá? Se você não engajar com a sua família, sai da campanha. Tá? Porque é muito complicado você não ter hora para chegar em casa, não ter que dar satisfação, não atender, tá? A família, a esposa, os filhos, é muito complicado, porque eleição você desliga de tudo. Mas dá para fazer tal coisa, dá para trabalhar? Não, não dá. Você entra de cabeça numa eleição, sabe? Mas eu vou ter um tempinho. Não tem esse tempinho, gente. Não tem. Você vai dormir tarde e acordar cedo todos os dias. Todos os dias assim que funciona. Então você pega primeiro os seus amigos. Quantos amigos que eu tenho no meu celular? Quantos parentes que eu tenho? Você faz essas reuniões, já conversa. Não deixa para pedir durante a campanha, você entendeu? Porque vai passar um outro candidato lá que é amigo deles e já vai pedir para o voto dessa pessoa. O voto ele é dado, então você tem que pedir o voto, você entendeu? Aí você vai trabalhar com líderes comunitários, com associações. Por quê, gente? Por que isso? Porque uma campanha de deputado, senador, governador, não é varejo, é atacado. Então você não consegue andar em todos esses lugares. Tá? Outra coisa muito importante, dependendo do estado que você mora, sabe, você não consegue pegar e pulverizar a sua mensagem no estado todo. Então você tem que segmentar, você tem que focar. Então eu vou focar, de repente o cara mora na capital ou numa cidade, e o que ele faz? Ele vai pedir voto a 1000 quilômetros, a 300 quilômetros, onde ele não conhece ninguém. Tem mais essa, onde ele não conhece ninguém. Mas ele ouviu falar que lá tem um pessoal, que não sei o quê, que vai ajudar ele, que vai lá levar um dinheirinho. Gente, esquece. Você tem que pegar o seu reduto, onde você é conhecido, onde as pessoas gostam de você. Aí sim você vai pegar realmente e segurar essas pessoas. Porque é o seguinte, você só consegue administrar, sabe, a quantidade de pessoas X, as pessoas que você conhece. Você não consegue administrar todo mundo, tá? Então vai depender muito da sua estrutura, tá? Vou contar aqui para você uma história de um amigo que me perguntou um dia se dava para separar família de política. É muito amigo meu, sabe? E ele falou assim, Cláudio,
eu estou querendo entrar na política, sabe? E eu estava pensando, para mim entrar na política, a única coisa que eu não abro mão é da minha família. Eu falei, ih, né? Pensei comigo mesmo, eu deixei ele falando, né? Aí eu falei para ele, olha, água e óleo, você entendeu? Numa campanha política ou durante já o mandato, você vira uma pessoa pública, você não tem mais aquela coisa de horário com família. Infelizmente é assim, o homem público ele é muito tomado, sabe? Então ou você continua sendo empresário, porque ele falou assim, Cláudio, eu vou largar tudo que eu faço, vou entrar na política, né? Na verdade, eu me recordo que ele trabalhava de funcionário, ganhava super bem, um puta de um salário, e ele comentou com o patrão, falou assim, ó, ou eu paro, eu faço a campanha, tá? Se eu ganhar, eu saio da empresa, se eu perder, eu saio da empresa também, né? Uma hombridade minha, porque eu não quero atrapalhar a empresa. Mas ele falou para mim, Cláudio, eu vou continuar com a minha família, passear final de semana, levar a criança no colégio. Eu falei, cara, esquece, lá você sendo eleito ou durante a campanha, você não tem hora para dormir, você não tem sábado, domingo, não existe isso. Porque as pessoas te ligam, elas contam com você, sabe? Elas vão se doar agora para lá na frente você ser uma referência, você ser um líder dela. E a partir do momento que você não atende essas pessoas, ela some de você. É o que acontece com a maioria dos candidatos que são eleitos. Eles ficam cansados, sabe? E acabam não dando atenção para aquele pessoal, para aquelas pessoas que trabalharam junto com ele. E essas pessoas se magoam e não voltam mais, sabe? Aí geralmente a segunda eleição é muito mais difícil que a primeira. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é por conta disso, sabe? A pessoa passa num determinado lugar, convence as pessoas votam e depois não dá nem um tchau, não dá um bom dia, sabe? Não atende ligação e é isso que acontece, sabe? Então preste muita atenção. Se você quer realmente, né? A sua esposa tem que deixar, a sua família tem que estar consigo, tá? E lembre, né, você vai se tornar um homem público, tá? Verifique qual é a região que você atua e atua só nela. Não sai por aí dando tiro para todo lado, tá? Porque sem organização nessa campanha, tem até uma pesquisa feita pelo Kennedy na época, que a gente não sabe que 30% da verba que a gente tem, a gente não sabe onde que vai parar, né? Some, é por conta da desorganização. Tá? Então, se você estiver organizado, você vai ter como mensurar para onde está indo o dinheiro de campanha. Tá aí, chegaram as convenções. Ah, mas para que serve convenção? Não vamos gastar dinheiro com convenção não, sabe? Vamos só lá, pai, acabou. Gente, lê do engano, convenção é muito importante. Para quê? Para mostrar força. Então, na convenção, cada ano muda o regulamento, tá? Então, geralmente, você pode fazer uma propaganda para os convencionais, não é para a população, para os convencionais, tá? A 100 metros do colégio onde vai ser a convenção, tá? 15 dias antes, geralmente é isso, tem que verificar certinho na legislação, tá? Aí o que você faz? Você faz um convite nas mídias sociais, já começa a trabalhar com as mídias sociais, porque o digital é tudo, certo? O digital é tudo, tá? A convenção, para que serve? Para mostrar força. Tá? Então, você leva o maior número de pessoas, faz barulho no dia da convenção, tá? É uma coisa fechada, porém você vai filmar, você vai tirar foto com gente importante, gente que atrai eleitor, atrai segmentos, e essas pessoas que você consegue levar numa convenção, geralmente, como eles já são famosos, eles já têm bastante seguidores, você pega carona com isso, tá? Então, pedir voto apenas para os convencionais, tá? Mas bombar, porque aparência é tudo. Devemos trabalhar o offline junto com o online em todas as situações, tá? Trabalhar só offline, nesse mundo onde você precisa de um monte de votos, esquece. Então, se você trabalha o offline com o online, você pode reverberar essas ações que você faz para vários lugares. Essa é a melhor forma para você aumentar o alcance do seu nome e do propósito do candidato.
tudo que for relevante deve ser traduzido para o digital. Daí a importância de ter profissionais, estruturas para criar e encaixar esse conteúdo para cada device. Aí, após a convenção, você vai fazer o lançamento da campanha. E o lançamento da campanha, gente, não é só um lançamento, tá? Você tem que aproveitar esse lançamento, fazer um para os seus funcionários, vamos supor que você tem um monte de funcionários, fazer uma na sua cidade, fazer uma num bairro populoso, em outro bairro, você entendeu? Porque aí você mostra força também, tá? Então o lançamento, quanto mais lançamentos você fizer, você faz 4, 5 lançamentos num dia só. Aí você sai da bolha, as pessoas começam a notar você, tá? Devemos aproveitar e lançar a campanha em diferentes bairros, cidades, regiões, entidades, enfim, o que for relevante para a campanha. Não podemos esquecer de mensurar onde temos musculatura para chegar e sempre fazer contas. Empolgação só serve para jogar tempo e dinheiro fora. E isso é escasso numa campanha nos dias de hoje. O tempo e dinheiro quase não tem, né? Outra coisa, a campanha tem que ser sempre numa crescente. Mas tome muito cuidado com a curva de Gauss. Sabe, gente, a curva de Gauss é aquela que parece um sino, tá? Porque tudo que sobe tende a bater no teto. E a hora que você bate no teto, tende a voltar. E o que acontece com essa curva de Gauss? Se você faz muito barulho no começo e vai até a metade naquele barulho forte, chega uma hora que você não tem mais teto para subir, sabe? Então as pessoas cansam daquilo, daquele excesso, aquela overdose de mídia, e você começa a descer, cai ou no discreto, ou, geralmente as pessoas enjoam, sabe? Falam, nossa, esse cara tá louco, né? E outras pessoas que estão abaixo de você começam a ser notadas. Aí quando você está descendo, gente, é difícil subir novamente, sabe? É difícil, sabe? Então, cuidado, porque no lançamento da sua campanha, você tem que ter aquele lançamento forte, manter e nos últimos 10 dias explodir novamente, tá? Tudo isso tem que ser orquestrado, apenas numa crescente. Aí você tem que evitar que falte o fôlego no final, que é muito comum. Já é sabido que as pessoas prestam atenção nos primeiros 10 dias e nos últimos 10 dias de campanha. O resto é manutenção, gente, dentro de uma crescente. Preste muita atenção nisso, sabe? Não abra mão do planejamento. Olha, no final desse vídeo, tá? Eu vou deixar um presente top of mind, tá? Então, no final desse vídeo, eu vou falar sobre as mídias que deixaram de ser sociais e passaram a ser mídias digitais. Mídia, sabe? Não é mídia social, é mídia, gente. Tudo é pago, isso mesmo. E muitas pessoas não falam ou não sabem. Talvez seja mais cômodo esconder essa informação, pois ninguém gosta de pagar. A maioria prefere acreditar no que é mais econômico. Então, no final do vídeo, eu vou tratar do assunto do digital, sabe? Então, a gente tem muita coisa para falar do digital e quando você for realmente mexer nessa parte, sabe, já agora no início da campanha, você tem que ter um profissional, senão esqueça, não adianta você estar com o celularzinho no bolso, não adianta, gente, não adianta você ficar postando o dia inteiro, colocando aquele volume sem noção, sabe, que não seja relevante para o seu público, você vai se passar por um chato, sabe, as pessoas falam, e aí fulano e tal, abre dele, né? Então, presta muita atenção, no final do vídeo eu vou dar um escalonamento, tá, de que forma que você tem que trabalhar as mídias sociais, tá, o planejamento, isso é muito importante. Gente, não vai fazer igual o Augusto, sabe? Que de manhã manda um bom dia, à tarde manda boa tarde, à noite manda boa noite, no final de semana, excelente final de semana, mensagens, né, de oração, tá? Mensagem de autoestima. Gente, não dá. Se você manda de vez em quando, legal. Agora toda hora, sabe? Você dá uma espirrada, você já coloca no celular, não dá. Candidato tem que otimizar o tempo dele, tá? Candidato não pode passar no comitê. O tempo é o maior valor que essa pessoa tem. Passou a convenção, vem o lançamento, início da campanha, mobilização, desenvolvimento e reta final, onde aqui devemos explodir, né? Aqui já temos que ter precisão, tudo alinhado, cirúrgico, candidato só pedindo voto.
gravando vídeos com sorriso estampado, passando a imagem de confiança, tranquilidade, contagiando os eleitores. Vou contar a história aqui fatídica, tá? De alguém que causou a própria derrota, sabe? Teve um prefeito que eu estava fazendo um trabalho para ele, sabe? E eu peguei o candidato com 80 e poucos por cento de rejeição, sabe? Eu andava com ele na cidade, em alguns lugares, e as pessoas não cumprimentavam. Eu perguntei para ele, por que o pessoal não está te cumprimentando? O Cláudio, as pessoas não me conhecem. Sabe o meu nome, mas porque eu era vice, fui eleito, sou empresário, né? E as pessoas não conheciam o cara. Eu falei, meu Deus, e um monte de coisas contra esse candidato, sabe? Então o que aconteceu? A gente começou a trabalhar, a gente começou a contar como que ele subiu na vida, né? As pessoas que ele ajuda, tá? Só que ao redor dele existiam muitas pessoas querendo puxar o cara para baixo e ele não conseguia liderar essas pessoas, tá? Então ele conseguiu desistir da campanha pelo menos 2 vezes. Então pegou a equipe assim, ó, murchou o pessoal. Imagina depois que a equipe murcha, já sai do seu comitê para trabalhar em outro, sabe? Você tem que chamar novamente. Então, gente, o candidato tem que saber muito o que ele quer, sabe? Mais para frente eu vou falar do fogo amigo. Isso é terrível. Durante a campanha, esse candidato cometeu vários erros por conta de não seguir um planejamento. Ele ia várias vezes no comitê para saber se lá tinha santinho, quantos que tinham, sabe? Porque alguém chegava e falava para ele, ó, tá acabando o santinho, então tá sendo jogado fora. Então ele ficava preocupado porque ele estava com aquela coisa de empresário na cabeça, sabe? Ele não acreditava nas pessoas, sabe? Então ele tinha uma possibilidade muito grande de ganhar. Tanto é que com 82% de rejeição, sabe? Que eu não chamo de rejeição, eu chamo de ódio. As pessoas tinham ódio. Uma pessoa que tem 82% de rejeição andando na rua, né? É até perigoso, na verdade, e a gente conseguiu quase fazer com que ele ganhasse. Mas, infelizmente, ele não ajudou. Presta atenção, candidato tem que pedir voto, apenas isso. Gente, vamos falar das pessoas. A gente tem que ter muito mais qualidade e menos quantidade, até por conta financeira. Tem que ter pessoas para distribuir o seu produto. Lembre que numa eleição é igual uma empresa. A diferença é que a empresa não tem prazo determinado para acabar, tá? Na eleição, sim, ela tem início, meio e fim, tá? Então, esses profissionais, como eu já falei no começo do vídeo, tem que estar treinado, alinhado, para que você tenha chance de fazer que a coisa reverbere e que as pessoas entendam a sua mensagem, tá? Você precisa de um plano de trabalho, um plano de governo muito forte, sabe? Argumentando o voto, por que as pessoas têm que votar em você, o que você vai trazer. Não esquecer nunca de pedir o voto, gente. Voto é esperança, ele é dado. Meus amigos, eu acabei de ganhar um livro, sabe? Um presente assim, especial, muito especial. Olha aqui. Esse livro aqui se chama O Estado Espetáculo, tá? Ele é do Roger Gerhard Schwarzenberg. É um livro antigo, porém, ele é muito atual. Eu quero falar um pouco dele para você, tá? Se você tiver oportunidade, leia esse livro, tá? Ele foi escrito em 1977, tá? E traduzido para o português em 1978. É de um francês, tá? Que mostra de forma muito explicativa os 4 arquétipos que existem para um candidato. E posso afirmar que tudo que foi escrito nesse livro é atual até nos dias de hoje. Com o digital, bate em cima, sabe? Então, hoje com o digital, você saber qual é o seu arquétipo faz uma diferença assim, gigantesca na sua campanha. Após saber o seu arquétipo, você, candidato, vai ficar muito mais assertivo, seu discurso, seu posicionamento. São 4, como eu disse antes. E não tem o 5º, gente. Por isso, veja o que mais encaixa com o seu perfil e vamos lá, tá? Líder, homem simples, que emerge do povo, tá? Então, o líder simples, sabe? É aquela pessoa que surgiu da massa, sabe? Que era uma pessoa pobre, que andava com o povo, que ali ele começou a ganhar notoriedade, tá? Um exemplo é o Lula. O arquétipo dele é do líder, homem simples,
tem o líder herói, tá? O líder herói, gente, é aquele camarada que resolve o problema, que grita, que bate a mão na mesa, sabe? Que sai na porrada, que fala que tem um saco roxo, sabe? Então, esse é o tipo de candidato que ele veio para resolver os problemas. Existe um espaço grande para esse tipo de candidato quando as coisas estão muito paradas, as pessoas querem alguém com mais energia, sabe? Então aparece esse candidato com esse arquétipo e consegue realmente mobilizar a maioria dos eleitores, tá? Um exemplo desse candidato foi o Collor, né? Que na época ele chegava enérgico, batia na mesa, chamava para porrada, tá? Um outro arquétipo é o líder pai, tá? O líder pai é aquele camarada que é família, que abraça, tá? Que ele dirime assim, os conflitos, sabe? Ele senta para conversar, é o cara que agrega, sabe? É o camarada que agrega as situações, né? Um grande líder pai foi o Getúlio Vargas. E o líder charme com a sua elegância, né? Aquela boa conversa, sabe? Bem vestido, ele consegue transitar em todos os lugares, as pessoas o notam, sabe? Com aquela sabedoria, sabe? Então, esse é o líder charme, ele foi muito consagrado na época do Juscelino Kubitschek, sabe? Que ele andava todo estiloso, com aquele elantra, a voz, a postação, sabe? Então é uma pessoa muito percebida. E isso também abre um espaço para as pessoas que querem um diferente. Então existem esses 4 arquétipos, tá? Veja no qual você encaixa melhor e vamos seguir em frente. Gente, vamos dar uma recapitulada aqui, tá? Eu quero falar novamente, eu vou fazendo essa narrativa aqui e às vezes eu vou voltando atrás, porque eu acho muito importante a gente ir trazendo alguns pontos, tá? Para não deixar solto. Então uma coisa que eu já falei no início, eu quero trazer novamente para a gente ir encaixando. Tá? Outro ponto muito importante é ver como a família, o funcionário, as pessoas enxergam o candidato, como a população te enxerga, o que você fez até hoje te dá lastro, apenas te dá lastro para você pleitear um cargo público. Tem gente que gosta muito de estar falando, eu fiz isso, fiz aquilo, por isso eu quero o seu voto. Esquece, tá? Você não será reeleito ou não será eleito por aquilo que você já fez lá atrás. Não existe voto de gratidão, só de esperança. O voto é a expectativa do eleitor. Você é bom na sua profissão? Legal. Você tem que ter uma identidade, ser mais competente do que o seu adversário. Saber analisar as pesquisas é fundamental para não errar ou pelo menos errar menos, né? Nesse caso, o que você vai representar? O quê? Ou você é posição ou oposição, né? Você vai bater, o que você vai fazer? Né? Você tem que deixar isso muito bem claro, gente. Não adianta acender uma vela para cada santo, tá? Qual que é a sua bandeira? Você vai ver isso na pesquisa. Eleitor quer atendimento para as suas demandas. Quais demandas? Pesquisa. Mostrar esperança para a população. Pesquisa. Encontrar sua bandeira. Pesquisa. Saber o que o eleitor quer ou deseja. Mesma coisa, tudo na pesquisa. Gente, pesquisa é tudo numa eleição, tá? Então, você evita falar coisas desnecessárias. Às vezes você vai num lugar que você está com um discurso polido, bacana, tal, e as pessoas estão passando fome, você não sabe. Né? E você vai falar de educação, as pessoas não querem educação ali, elas querem matar a fome, querem comer, você entendeu? Então, com a pesquisa, vai te dar um norte onde você vai abrir toda a sua campanha, você vai saber qual que é o discurso que você vai falar, que você vai impulsionar na mídia social para aquela região, para aquele público. Então, o difícil, gente, é você estar errando. Às vezes, você tem um bom discurso, fala bem, grava bem, tem estrutura, mas você fala aquela coisa que as pessoas não querem ouvir. Para finalizar, gente, o bom político é aquele que ouve antes de falar. Então, se você chega numa residência, numa reunião, tá? O importante é você perguntar o que está faltando, o que eles querem, porque de repente você já chega com aquele discurso armado, é que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e são coisas que de repente, sabe, não é aquilo que as pessoas querem ali. Então você tem que falar o que as pessoas querem ouvir, só assim você vai ter essa interação, tá? Então uma dica bacana é essa, chegue, converse com o pessoal, cumprimente
E nunca esqueça de pedir o voto, sabe? O voto é o mais importante e ele é dado, então peça. Gente, tem uma frase que eu acho engraçada, mas é uma verdade, sabe? Tem uma frase que fala o seguinte: tartaruga não sobe na copa da árvore. Quando você vê uma lá em cima, é porque alguém colocou lá. É isso mesmo, às vezes você fala assim, puxa vida, estou trabalhando, sabe, correndo, planejando, e eu não consigo alcançar um determinado grau, subir nos gráficos, né? Você vê fulano, não faz nada, só fica prostrado e está sempre nos lugares melhores, sempre na mídia, sabe? O cara não sabe nem falar. Então é isso, gente, na política como na vida, sabe? Então, quando você vê alguém que não está fazendo o dever de casa, mas está sempre no top, é porque tem estrutura, tá? Tem planejamento. Alvin Toffler, tá? Um visionário, ele falou o seguinte, é uma frase assim que me acompanha, sabe? Ou você tem um planejamento próprio, ou você faz parte do planejamento de alguém, tá? Então não adianta você ficar vendo o que o adversário está fazendo, está criando, para você fazer depois. Mesmo que você faça melhor, você já é o segundo, você entendeu? Você nunca vai ser o primeiro. Então esteja sempre na frente, tá? Faça o seu planejamento e siga isso, tá? Tem na política, tem também um outro camarada aí que escreveu um livro, que é o Jean-Marie Domenach. O livro chama A Propaganda Política, tá? Ele fala o seguinte: você começou com um jingle, com uma marca, termina com ela. Quem fazia muito bem esse trabalho era o Goebbels, ministro da propaganda do Hitler. Ele ainda dizia que a Igreja Católica existe há mais de 2000 anos porque repete a mesma coisa todos os dias. É o que entra na cabeça do eleitor. Vou contar uma história recente de uma campanha para Senado em que o candidato quis agradar um menino, uma pessoa que era comum no meio deles, né? E apareceu com uma logomarca nova e pediu para trocar. Ó, isso causou custo, tempo, dinheiro, tá? São as três coisas que eram escassas nessa campanha desse senador, tá? E ele ainda, inclusive, gente, mandou trocar o jingle porque saiu uma música famosa, sabe? Uma tal de pisadinha, e ele quis mudar o jingle. Então, gente, não dá. O que aconteceu? Ele perdeu a eleição. Então, se você começa com jingle, termina com jingle. Começou com uma cor, termina com essa cor, tá? Porque, mais do que nunca, as eleições hoje são 30 dias, 45 dias no total, tá? Não é igual antes, que eram 3 meses, lembram? Então, tem que ser muito rápido e não dá tempo para você massificar e entrar na cabeça do eleitor. Então, quanto menos você mudar o seu jeito, a sua forma, você vai conseguir entrar na cabeça do seu eleitor. Gente, e tenha sempre o foco em quem pode votar, em quem quer votar em você, tá? Não adianta perder tempo, sabe? Ir atrás de pessoas que não têm interesse naquilo que você faz, sabe? Ou pessoas magoadas com você. Foco primeiro em quem você já tem, em quem pode votar em você, sabe? Não sai igual louco, viajando distâncias longas. Ah, mas eu vou de avião com fulano para tal lugar. Lá ninguém nunca ouviu falar de você. Então, foco naquele mapa que eu disse antes, tá? Ah, eu tenho esse bairro, eu tenho essa região, as pessoas me conhecem, lá eles precisam do que eu faço, do que eu sou bom, tá? Então tenha foco. Eu fiz uma campanha vitoriosa com um candidato a vereador e na época a gente bateu de frente com uma situação um pouco inusitada, né? Que ele era uma pessoa que as pessoas já tinham ouvido falar dele, porém ninguém conhecia o cara, né? E isso a gente conseguiu visualizar isso até com o treinamento do Media Training, que eu já falei lá atrás, né? O que a gente fez para suavizar isso? Porque, como eu disse antes, a campanha, 45 dias, e a pessoa, como já era conhecida, e as pessoas gostavam dela, então ficou muito mais fácil. Virei até personal style do candidato. E a gente comprou lá 6 camisas azuis, iguais, sabe? Iguais. E ele começou a usar. Então, a partir do momento que ele saía na televisão, nas mídias sociais, nos sites,
sempre daquela camisa azul, as pessoas conseguiram gravar mais a fisionomia dele, porque o nosso medo é na hora de votar, também a pessoa olhar lá na urna e não conhecer o camarada, né? As pessoas só votam em quem conhece, isso é lei, tá? Então preste muita atenção, se você puder, estiver nessa situação, use sempre um tom de roupa, um tom de maquiagem, não adianta você nunca usou terno, agora porque é candidato vai usar terno. Não se envolva com isso, não dá certo, sabe? Então, seja você mesmo, tá? Não agrida, tá? Se você sempre falou baixo, continue falando baixo. Se você sempre andou devagar, continue dessa forma, porque não adianta você se travestir, que as pessoas vão notar e vão ver que não é você. As pessoas votam naquilo que você é. E aqui vai outra dica, que vale a pena reforçar. Cuidado para não ampliar muito o espaço eleitoral. Eu vou estar sempre falando sobre isso, gente. Conquistar apenas o que você pode administrar. Conquistar e manter o voto, isso é importante. Cronograma de entrega de material, acorde cedo, durma tarde. Fique sempre disponível, tenha foco. Não perca tempo com conversa fiada, gente. Pelo amor de Deus, tenha um tema. Cuidado com o fogo amigo, aquele camarada que quer te ajudar. Aliás, ele até pensa realmente que está fazendo bem e você ouve ele, às vezes até é uma coisa assim factível, legal, mas você não pode sair fora daquilo que você já está trabalhando, tá? Então você tem que saber desviar disso para você dar continuidade no seu planejamento, criação de logomarca, foto, papelaria, santinho, cartaz, santão, tudo diferente, sabe? Uma coisa que seja envolvente, que pareça com o candidato, tá? Procure o povo órfão para pedir voto, isso é importante, sabe? Veja quem foi abandonado por algum deputado, senador e vai lá e pede voto. Eles são doidos para votar num outro candidato. O povo é assim, se for traído, o primeiro que aparecer, eles já fecham, sabe? Inicie sempre sua campanha com a mídia massiva para se tornar conhecido, para ter um nome reverberado e quase concomitantemente a isso, já entre com corpo a corpo, com as lideranças, apoiadores, tudo que estiver à sua disposição. Seja organizado ou organizada, você que é mulher e também está nessa batalha, tá? O discurso é muito importante, você tem que ter um discurso afinado, ele tem que ter início, meio e fim. Não seja repetitivo, prolixo, isso mostra insegurança. Eu tenho um candidato que na época ele não tinha assim, muita facilidade em ter discurso, em ter conteúdo. Então o que a gente fez? A gente treinava de manhã, à tarde, à noite, treinava até no espelho. Parece brincadeira, mas é verdade. A gente pegou um tema forte e naquela época, gente, tinha o tal do palanque. Então ele chegava no palanque, abria o discurso, mas era uma coisa assim, no máximo 40 segundos. Gente, ele falava e aumentando o tom da voz, e de repente ele fechava aquele discurso, sabe? E todo mundo aplaudia, era aquele calor, sabe? E tinha gente que ficava lá repetindo, e aquela coisa vai ficando cansada, porque principalmente hoje em dia que as pessoas não podem nem dar água, né? Antes tinha refrigerante, tinha churrasco, era liberado, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem que ser tudo de acordo com a legislação. Então, o discurso é muito importante. Voto é favor. Então peça. Tem gente que vai, fala, vai embora e esquece de pedir o voto, né? Entrega de material é estratégico. Faz um boom nos primeiros 10 dias, mantém e vai aumentando de forma gradativa até os últimos 10 dias. Não deixe sobrar nenhum santinho, nada. Nos últimos dias, todo esforço nas ruas. Outra dica: despertar interesse sempre no material novo. Inove. Então você faz vários tipos de santinho, com faca especial, com positivo, saindo um braço, mudando a cor, mas sempre com a mesma marca, sabe? Só formatos diferentes. Isso é muito importante, porque as pessoas já viram o seu material, eles se cansam, tá? E acaba jogando fora, perde o interesse. Então, se você sempre está renovando, você sempre vai estar impactando essa pessoa novamente e ela fala, pô, isso aqui é do fulano de tal, sabe? Olha que legal, elas vão reverberar aquela ideia que você está querendo passar.
siga as determinações do marqueteiro, não abra mão disso, sabe? E para você que quer ser marqueteiro, nunca se intimide, acredite no seu planejamento e exija que as pessoas envolvidas cumpram fielmente. Novamente, o Fogo Amigo sempre vai estar ali, rodeando, estará ao seu lado, querendo te minar. Assista até o final esse vídeo e você verá o quanto é importante o trabalho ir ganhando musculatura e a reação das pessoas diante desse esforço. Despertar interesse, mudar sempre o material, fica essa dica. Arranque o uau das pessoas, mostre organização, fatores que levam a votar. Fator racional, plataforma, material, currículo, competência, aliança, apoios. Fator emocional, discurso, segurança, voz, postura, apresentação. Gente, boa aparência, comportamento social, reuniões. Conquistar só o que pode controlar, evitar overdose de informação. Volto a repetir, evita overdose de informação, aquela coisa muito que as pessoas pegam nojo, sabe? O foco é ouvir para depois falar. Lembra? Falei lá atrás? Campanha eleitoral, o importante é acreditar e nunca desistir. Comece com a certeza da vitória, tenha foco, tenha determinação e, acima de tudo, tenha estrutura. Não desanime e não desanime a sua equipe. Lembra daquele camarada que eu te falei, né? Outra coisa, o Já Venci anda junto com o Já Perdeu, tá? Já teve candidatos aqui que ele fez a campanha e faltando um dia para a eleição, ele falou, chega, já fiz o meu trabalho, agora vou tomar uma. Tá, ele perdeu por 17 votos. Vocês sabem de que eu estou falando, quem aqui de Mato Grosso sabe de que eu estou falando, né? E ainda falando um pouquinho, tá, da distribuição de material, tem um vídeo que eu acho assim muito legal, ele mostra, tá, a orquestração que é feita a distribuição do material, a coisa que vai crescendo. E assim como esse vídeo vai tomando corpo, tá, assim deve ser a sua campanha eleitoral. Eu acho que ele é bastante simbólico nesse sentido. Gostaria que você assistisse, é muito legal esse vídeo e vai mostrar de que forma que você tem que ir soltando o seu material e impulsionando até chegar no final, onde todos consigam realmente entender qual que é a sua mensagem.
Bom, gente, vamos ficando por aqui. Assista várias vezes e mostre esse episódio para todos que estão com você engajados na sua caminhada. Com certeza, o que aprendemos até aqui é uma pequena parte de uma eleição. Tá? Aqui foi só uma pincelada. Sabemos que eleição é guerra e que a única coisa que não vale é perder. Eu faço mentoria para candidatos e respondo todas as dúvidas dentro de uma campanha no tocante ao marketing. Vale ressaltar que aqui estão excluídas a parte política, as peculiaridades locais que possam existir. Faço esse trabalho em grupo ou individual, online ou presencial. Ajuda a montar a sua estrutura, o seu calendário eleitoral, principalmente o digital, que fará toda a diferença nesse pleito. E para isso, montamos uma guerrilha digital com tudo aquilo que você vai precisar, tá? Robô, configuração, tráfego pago, orgânico, gerenciamento de crise, jingles, tudo, tá? Não deixe para a última hora. Comece agora. Entre em contato comigo. Meu nome é Cláudio Cordeiro e estou aqui para auxiliá-lo. Eu disse também, gente, que ia dar um presente aqui, né, no final, tá? Eu vou falar um pouco sobre o digital, tá? Que isso aqui vai ser o início, meio, fim e a vitória da sua campanha, tá? Vou falar sobre o canal, as ações e os estudos que você precisa dentro do digital. Bom, gente, agora nós vamos falar de um assunto muito sério, né? Nós vamos falar das mídias sociais, tá? Das plataformas, dos devices, de tudo que você tem que fazer. Ah, eu quero um Instagram, um Facebook, o Twitter, será que vale a pena, não vale? Ah, vamos fazer um post, serve para todos os aplicativos. Gente, esquece tudo isso, tá? Mídia social é coisa de gente grande, é coisa de profissional. Tá? Então, os canais, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa criar identidade visual, aprovação da identidade, definir os eixos da campanha. Então, é tudo feito com antecedência. Análise de presença digital do candidato, análise de presença digital dos concorrentes. A gente não pode esquecer quem tem concorrente, gente. Tá? Análise e definição das dobradinhas, cálculo de votos, parceiros, montar agenda é tudo na campanha, tudo isso passa pelo digital. Vou falar aqui para você, Google Meu Negócio, tá? O Google Meu Negócio, mas eu não sou empresa, lógico que é, tá? Então você tem que criar, porque você cria uma interação com o Google. Google é o Deus, vamos dizer assim, do negócio digital, tá? Então fala, eu quero só o Instagram, Facebook, esquece do Google. Sabe? O Google é tudo, gente, numa campanha. É ali que você vai ser encontrado. Então, o Google Meu Negócio é a primeira coisa, tá, que você tem que fazer. Você tem que validar junto com o seu escritório político a localização, imagens personalizadas, atualizar o conteúdo sempre. Tem a Wikipédia, né? Preciso fazer? Lógico que precisa, para você ser encontrado, para você ter relevância. Você precisa ter relevância junto ao Google, tá? Então você precisa de imagens personalizadas, atualizar o conteúdo, checar informações básicas, perfil, biografia, inserir notícias positivas, registrar os acompanhamentos, tá? YouTube é uma outra plataforma maravilhosa, gente, maravilhosa. Primeiro, cheque se o candidato possui, tá? Se não possuir, já cria a conta, monte o planejamento de vídeos, fazer a pré-produção dos vídeos é muito importante, gravar os vídeos, sabe? Preferência um por dia, se tiver relevância. Se não tiver relevância, um por semana. Mas tudo tem que ter relevância. Por isso que você precisa de uma autoridade no assunto. Alimentar de acordo com a publicação nos canais, criar capa, tá? As dimensões têm que estar certinhas, sabe? Não é só pegar uma foto comprida e colocar lá, que não vai dar certo. O número da campanha sempre bem exposto, tá? Organizar tudo por playlist, tá? Aí daí a gente já passa para o Facebook, checar se possui uma página, sabe? Eu tenho um perfil, o perfil vai sair até 5.000 pessoas, gente. Então a gente tem que trabalhar a página, você já é uma pessoa pública e na página você impulsiona, tá? Esquece, vou fazer... Peraí, eu até acho graça. Eu já vi candidato com 5, 6 perfis, sendo que cada perfil tinha pelo menos 20% ou 30% do mesmo pessoal que estava num, estava no outro. Gente, que loucura isso aí, que esforço, né? Um esforço assim, enlouquecedor, sem resultado. Não caia nessa, tá?
Então, você tem o Facebook, você tem que chegar, configurar essa página, verificar o nome da página na URL, verificar a conta, se está tudo ok para você poder impulsionar, reforçar os filtros de xingamentos, isso é importante, inserir perfil, biografia, inserir foto, as fotos top, né? Verificar todas as configurações, são muitas, todas as configurações, organizar álbum dos vídeos, alimentar a página, alimentar os stories, reels, fazer monitoramento de gestão de respostas, mapear grupos de interesse, gente, quantidade de grupo de interesse, então você tem que ter gente focada ali, estabelecer presença nos grupos é muito importante, compartilhar conteúdo da página nos grupos, inserir o chatbot. Cara, isso é só o início, tá? Vamos lá, vamos partir aqui para o Instagram, né? Checar se possui. Tem, unificar os veículos, verificar o nome, ver se está tudo com a mesma unidade, certo? Verificar a conta do Facebook, para já inserir ele junto para fazer os impulsionamentos, reforçar aqui nesse caso os filtros de xingamentos, inserir biografia personalizada, abrir a conta no IGTV, planejamento de vídeos IGTV, verificar todas as configurações, inserir no Grow Social, né, o MLabs ou Ethos, tem que ter um device desse para ajudar você a organizar, a configurar, a impulsionar. Você entendeu? Não pode ser tudo na unha não, gente. Definir temas dos destaques, criar capas dos destaques, alimentar os stories, alimentar os feeds, alimentar os destaques e reels. Gente, vou fazer uma campanha sem site, esquece, também não tem jeito. Eu particularmente trabalho com um site em WordPress. WordPress é a maior plataforma do mundo, sabe? Então esqueça daquele rapaz que você conhece, que faz também na unha, que faz a programação. Esse negócio não dá certo, não tem relevância com o Google, trava toda hora, fica lento. Gente, vamos fazer coisa decente. A gente só tem 45 dias, perdão, tá? Para fazer todo esse trabalho. Então, perfil curto, com pegada publicitária, biografia no seu site, resumo da sua atuação, definir frases de impacto principal ali na galeria, sabe? Principais bandeiras, título, texto pequeno, ninguém gosta mais de ler, colocar vídeos, 5 matérias com os principais temas, né? Coloca lá 5 matérias já no lançamento do site, sabe? Só coisa boa, não vai enchendo, porque site pode colocar 1 milhão de coisas, esquece, só coisa relevante, gente, sabe? Definir os botões do WhatsApp, colocar o site no ar, alimentar o site diariamente. O cara entrou lá um dia, tá uma coisa, no outro dia tá a mesma coisa, não volta mais, site em construção, não volta mais. Então tudo isso aí é importante, até você conseguir, sabe, ranquear o site na primeira página. O Flickr, gente, o Flickr é muito importante, que é um repositório assim, de fotos, tá? Você vai tirando fotos, as pessoas querem pegar essas fotos, você tem que ter fotos em alta resolução, então é muito legal você abrir uma conta, fazer esse acervo, sabe? Checar os álbuns se estão no privado, montar a estrutura para galerias, definir formato para alimentar as legendas das fotos e tudo mais, sabe? Fotografia, a gente faz num estúdio igual esse aqui, sabe? Então eu faço uma série de fotos, a gente vai escolher 3 para trabalhar, sabe? Não adianta você ter 1000 fotos também, né? Escolhe 3 fotos, tá? Criar sneakers, né? Aquele negocinho que você coloca no WhatsApp, né? Bom dia, algum memezinho legal, trabalhar o TikTok, gente. Puxa vida, eu li uma pesquisa que o TikTok assim tá tanto no público criança, jovem e adulto, então, sabe, eles estão assim se mesclando. Então não é aquela coisa, é só para adolescente, esquece, tá? Então uma pitada de humor assim é muito importante, tá? Montar roteiro de fotos, montar a apresentação do manual de fotos, fotos para estudo, fotos para agenda, fotos profissionais com pessoas agendadas. Gente, e treinamento, muito treinamento. Aqui a gente faz várias palestras, sabe? Eu faço a palestra com o candidato, faço palestra com as lideranças, com as pessoas que vão trabalhar, sabe? O media training, pautar e definir os vídeos tutoriais, os vídeos de guerrilha, sabe? A gente faz tudo. Tem coisa que a gente não pode nem dizer aqui, né? Mas a gente faz, tá? WhatsApp, para tudo. WhatsApp,
tudo que tem no celular, gente, é aquilo que você vai ter que usar. O WhatsApp é muito importante, ele vai fazer você vencer essa eleição, sabe? O WhatsApp, gente, você consegue criar os grupos, lista de transmissões, tá? Muito cuidado com a LGPD, né? Então, todo lugar que você for, você já pega o consentimento, você chegou numa reunião, já cadastra e já coloca título para você saber aonde que é, para você não mandar aquela coisa que é para adolescente, você mandar para adulto, né? Não faz parte, então você vai segmentar toda a sua informação, tá? Divulgar o número, mapear grupos de influenciadores, montar listas de transmissões, como eu acabei de dizer, alimentar as listas de transmissões. Planejamento é tudo, gente. Conteúdo é tudo. Apresentação, revisão de planejamento, início das ações, checar todas as ações diariamente. Não é, planejou, guarda, engaveta, esquece. Relatório diário da concorrência, pesquisa, tá? E apresentar sempre o seu candidato. Meu nome é Cláudio Cordeiro e quero fazer a sua campanha. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê o joinha, ok? E se quiser ler um pouco, tá? claudiocordeiro.blog, lá tem vários artigos, coisas bacanas, direto, toda semana eu estou postando alguma coisa nova lá, tá? E isso que eu falei tudo aqui, gente, tem muito mais coisa, né? Então eu faço mentoria, eu quero fazer sua campanha, como eu disse. Entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de bater um papo com você e se a gente afinar, vamos para a vitória. Valeu? Um abraço!